Vamos lá então, agora a gente já aprendeu aí na aula anterior um pouquinho sobre ângulos, as unidades de ângulos e também a nossa circunferência trigonométrica, não é? Agora vamos colocar seno e cosseno na sua vida. Você que sempre decorou isso, por favor, vamos tentar entender dessa vez. Veja só que coisa fácil, o que nós vamos pensar? Nós vamos comparar com o nosso plano cartesiano. Aqui a gente colocava o eixo X e o eixo Y. Quando a gente vem para cá, o que acontece? A gente muda os nomes. Chamam de cosseno e o outro de seno. Perfeito aí ou não? São os nossos dois eixos aí. O pessoal até brincando fala, o deitado é o com sono, de pé o sem sono. Pode ser, né? Mas com o tempo de fazer exercício você acaba até guardando a posição dos dois. O seno e o cosseno. O X e o Y. Veja só que coisa fácil. O X para esse lado aqui é mais ou é menos no plano cartesiano? Não é mais? Para o outro lado ele é menos. O cosseno para cá vai ser mais, para o outro lado vai ser menos. Olha o seno e o Y, para cima é mais, para baixo é menos. Então vamos comparar com coisa que você tem mais afinidade, né? Aqui a gente vai pôr reta, parábola, vamos pôr um ponto dessa vez. E aqui a gente coloca um ângulo, não é isso? Pronto, olha lá, um ponto e um ângulo. Quero achar o X do ponto P. Projeto no eixo X. E aqui, só para dar um destaque a mais, eu vou fazer uma flechinha, tá? Então esse daqui eu vou chamar de X do ponto P. O que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa. Só que aqui, em vez de você achar o X do ponto P, você vai achar quem? O cosseno do ângulo alfa. Faz sentido aí ou não? É exatamente a mesma coisa. E o cosseno para cá é mais, não é isso? Do mesmo jeito que o X para lá é mais, não é? E o seno? Projeta lá no eixo dos senos, né? Ou melhor, aqui é o Y. Projeta no eixo dos Y. Então aqui você vai achar o Y do ponto P. E olha lá, ó, já estava até ansioso para falar esse. Esse outro aqui, quem que é? É a mesma coisa, só que agora não é mais o Y. Quem que vai ser esse aqui? É o seno do ângulo alfa, não é isso? Olha lá, exatamente a mesma coisa. Só mudamos os nomes, né? Mas a coisa funciona do mesmo jeito, não é? Se eu tiver então no primeiro quadrante, o cosseno, você joga no cosseno é mais, e o seno vai ser mais também. Se eu tiver no segundo quadrante, a hora que você jogar aqui no eixo dos cossenos, ele vai ser um valor negativo. E o seno vai ficar para cima, o seno vai ser mais. No quarto quadrante, o que vai acontecer? Agora o cosseno, você vai ter que fazer assim, você vai ficar com cosseno mais, e o seno, quando você jogar lá, vai ficar menos. No terceiro quadrante, que é essa região, o seno vai ser negativo, e o cosseno também vai ser negativo. Não precisa decorar o sinal, é só fazer analogia com o nosso plano cartesiano. Tudo bem? Já posso fazer algumas perguntinhas interessantes para você. Quem tem o seno maior, o 20 graus ou o 40 graus? O 20 graus vai estar mais ou menos aqui, o 40 na minha estradinha, um pouco mais para cima. Então, conclusão, o seno do 40 fica mais para cima do que o seno do 20. Então, o seno do 40 é maior. E o cosseno? O cosseno do 20 vem para cá e o do 40 dá uma recuada, você concorda comigo? Portanto, o cosseno do 20 é um pouquinho maior do que o cosseno do 40. Já sei o sinal, já sei até fazer uma avaliação de quem é maior que quem. E agora nós vamos apelar para a nossa tabelinha lá da trigonometria, não é? O 30, o 45 e o 60 graus, não é isso? Como é que a gente fazia aqui? Você tinha os famosos valores de seno e cosseno, que a gente já aprendeu lá na aula de geometria. E são eles que vão aparecer na nossa circunferência. Como é que era mesmo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tirava a raiz quadrada aqui de todo mundo, não é? E aí dividia todo mundo por 2. Legal, legal. E aí então você tem os valores de seno e cosseno. Como a gente está estudando trigonometria, vamos colocar aqui os outros valores em radianos. Π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Não é isso? Então, se eu colocar aqui o 60 graus, isso daqui vai ser o quê? O seno do 60, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Se eu colocar aqui o 45, quem que vai ser esse pedacinho? Cosseno do 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Nossa meta agora é calcular seno e cosseno dos ângulos que não estão na tabela, estão lá nos outros quadrantes. Vamos ver como é que a gente faz isso? Nosso dilema agora, nós só temos na nossa tabela ângulos do primeiro quadrante. E aí eu vou perguntar para você, seno e cosseno, de ângulos que não estão no primeiro quadrante.
E aí? E aí que alguns vão querer decorar isso. De novo, não decora, entenda, porque a gente usa bastante isso. Nós vamos usar aqui um método que a galera por aí chama de redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante. O que seria isso? Não interessa onde está o ângulo, a gente sempre vai mandar ele para o primeiro quadrante e nós vamos fazer uma comparação. Então, por exemplo, 120 graus, primeira coisa. 120 está em qual quadrante? 120, cadê você? 120, então ele vai estar localizado no segundo quadrante, que ele está na frente do 90 e antes do 180. Eu vou colocar mais ou menos por aqui assim, ó. Tudo bem? Perceba que essa posição não é uma posição exata, eu não peguei nenhum transferidor, nada muito elaborado. Coloca lá mais ou menos na posição dele, já está bom demais, não é? E agora nós vamos fazer o quê? Vamos mandar ele para o primeiro quadrante. Qual que é a nossa ideia aqui, ó? Você vai sair daqui e vai ver qual é o ângulo simétrico a ele lá no primeiro quadrante. Agora você vai resgatar o que eu falei na aula anterior aí. O que aconteceu? Você tem aqui o quê? Uma variação de 60 graus, não é isso? Do outro lado, você também vai ter uma variação de 60 graus. Só que aqui você sai do zero, então você cai em cima do próprio 60. Você concorda aí comigo ou não? Legal. Agora vamos comparar os valores. Quero achar o seno do 60 e o seno do 120. Você joga o 60 para cá, joga o 120 para lá. Será que você percebe que eles caem no mesmo lugar? Portanto, se eles caem no mesmo lugar, quer dizer que eles devem ter o que? O mesmo valor. O seno do 120 é igual ao seno do 60. Aí a gente vem aqui na tabelinha e olha lá o valor dele, vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tá aí, ó. É só, não tem conta para fazer, é uma solução gráfica. Cosseno, agora a gente vai projetar no eixo dos cossenos. O cosseno do 60 está lá na nossa tabela. Cadê, ó? Vale meio. Já vou até colocar aqui, ó, meio. O cosseno do 120, dessa vez, não vai cair no mesmo lugar. Ele vai cair para o outro lado. Mas será que você concorda comigo que por simetria essas duas flechinhas devem ter o mesmo tamanho? O que aquela foi para lá, essa vem para cá. Então é só você trocar o sinal. Então esse daqui vai ficar quanto? Menos meio. Então o cosseno do 120, ele vai ser o quê? Menos o cosseno do 60. É o cosseno do 60 com sinal trocado. Portanto vai dar menos meio. Tudo bem? Percebeu que não tem conta para fazer? É uma solução gráfica só, não é? Isso aqui é a mesma coisa, olha lá, 225, vamos ver, ó, repetição das ideias. 225, cadê você? Vai estar em qual quadrante? Terceiro quadrante? Para frente do 180, antes do 270, é isso? Legal, nós vamos mandar ele para onde? Primeiro quadrante. E aí, vamos lá, vamos pegar uma carona aqui pelo meio da nossa circunferência, ó. Nós vamos cair em cima de qual ângulo? Ué, você tem aqui uma variação de quantos graus? Faz a conta de menos, olha lá, é 45 graus, não é isso? Aqui também, ó, variação de 45, não é? Você vai cair em cima do próprio 45. E agora, de novo, vamos fazer uma comparação dos valores. Quero calcular o seno. Projeta no eixo dos senos. O seno do 45, olha lá, cadê? Seno 45, raiz de 2 sobre 2. E o do 225, a flechinha vai ter o mesmo tamanho, só que vai ficar para baixo. Se ela ficar para baixo, conclusão, é só trocar o sinal, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno do 225 é menos o seno do 45, não é isso? Joia. E o cosseno? Vai acontecer a mesma coisa, não? O do 45, quando você jogar para cá, vai valer quanto? Raiz de 2 sobre 2. E o do 225, você vai ter que jogar ele para cima, né? Porque está lá embaixo. A hora que você jogar ele para cá, o tamanho da flecha de novo é o mesmo, mas de novo você tem que mudar o sinal. Então, o do 225 é menos o cosseno do 45. Tá aí, então, como é que a gente calcula seno e cosseno, né? Já fiz no segundo quadrante, já fiz no terceiro. No quarto quadrante, acho que não preciso, porque é a mesma coisa, né? Você joga ele lá para o primeiro quadrante e faz de novo aí as nossas comparações, tá bom? Não decora, entenda o procedimento, como eu achei os ângulos, o sinal, e sempre comparando com os valores do primeiro quadrante, beleza?
aprendemos a calcular seno e cosseno dos valores quebrados que vão cair lá na nossa tabelinha, não é? Agora eu também tenho, por exemplo, seno e cosseno de valores que ficam no limite do quadrante, né? Quando fizer essa bolinha, ela é o resumo de tudo que a gente já estudou na trigonometria, não é? Dá pra gente ver um montão de coisas aqui. E aí, quando inventaram esse resumo, fizeram com o raio dela igual a 1. O raio igual a 1, que é o que representa aquilo que a gente conhece de trigonometria, não é? Então, conclusão, eu vou brincar agora de calcular o seno desses ângulos que eu acabei de marcar aqui, não é? Se o raio dela vale 1, o que vai acontecer? Vamos imaginar assim, ó, eu vou andando aqui no primeiro quadrante e o que eu tenho? Eu vou achando o valor do seno de cada um deles. Você concorda que o seno deles vai andando aqui pelo meio? Então lá, o ângulo sobe, o seno sobe, o ângulo sobe e o seno vai junto, não é? Quando você chegar lá em cima no 90 graus, o que vai acontecer? O ângulo chega no 90 e o seno fica do tamanho do raio. E o raio vale quanto? Vale 1. Então, conclusão, o seno do 90 graus vale 1, não é? Professor, se o raio fosse 2... Não é 2, é 1, tá? Mas se fosse 2, eu teria que dividir todos os valores por 2. Quando a gente já faz com o raio 1, quer dizer que já fica tudo certinho, tá? Agora vamos pensar andando para o outro lado. Se a gente andar para o outro lado, o que vai acontecer? O meu ângulo vai diminuindo e o seno lá no meio também vai indo cada vez mais para baixo. Quando você chegar aqui embaixo, você vai estar no 270 e o seno vai medir o raio, só que dessa vez para baixo. Para baixo, portanto, o seno vai valer menos 1, não é isso? Se eu ficar parado aqui, o que vai acontecer? Nada. Se eu for para cima, o seno é mais. Se eu for para baixo, o seno é menos. Nessa posição, o seno vai valer 0, porque você não vai ter flechinha. E o 180, a mesma coisa, tá? Minha experiência diz que você faz uma confusão desgraçada com isso. Então eu prefiro guardar essas informações assim. Para cima o seno é mais ou é menos? Ele é mais. Então lá em cima ele vale 1. Para baixo ele é menos, aqui embaixo ele vale menos 1, e nos outros dois ele vale quanto? 0. Fechou. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para o cosseno? Como é que seria o cosseno? Para a direita o cosseno é mais ou é menos? Para esse lado ele é mais. Então nessa ponta ele vai valer mais 1. Para o outro lado ele é menos. Lá naquela outra ponta ele vai valer menos 1. E nos outros dois ele será igual a 0. Pronto, eu fiz colorido. Você pode fazer com lápis e com caneta, se for preciso, e você já tem os valores do seno e cosseno de todo mundo. Olha lá, 90 graus. O cosseno, ó, tá em laranja. O cosseno dele vale 0, né? O seno do 180, o seno tá em azul. O seno do 180 vale 0. Cosseno do 0. Cosseno do 0 tá aqui, ó, em laranja, vale 1. E assim você tem senos e cossenos de todo mundo. Perfeito? Tudo bem? Então já sei fazer os valores quebrados e já sei fazer também os limites aí dos nossos quadrantes, não é? Agora eu queria fazer aqui um comentário interessante. E se eu pegar valor que não esteja na nossa tabela, né? Por exemplo, seno de 20 mais o seno do 200, né? Cuidado que existe uma tentação enorme nossa de querer juntar isso daqui, né? A gente está querendo falar, o seno do 220. Não pode, isso daí não funciona. Não é assim, não é? O que eu vou ter que pensar nessa hora aí? Vamos tentar fazer uma bolinha e vamos ver se eu tiro uma conclusão interessante daqui. O 20 graus está em qual quadrante? O 20 graus está no primeiro quadrante. Então isso daí não me resolve muito, porque eu sempre mando para o primeiro. E o 200 está onde? Ah, o 200 está aqui, ó, no terceiro, né? Opa, esse resultado aí eu posso dar uma melhorada nele, hein? O que eu posso fazer? Eu vou mandar ele lá pro primeiro quadrante. Ele vai cair em cima do... que ângulo que nós vamos ter lá? Variação de 20. Aqui a variação também é de 20. Então eu caio em cima do próprio 20, não é isso? E aí vamos nós. Aqui eu vou ter o seno do 20. Quanto que vale? Não sei. Se está na tabela, eu sei o valor. Se não está na tabela, não sei. O seno e o cosseno não são proporcionais. Então eu não sei o tamanho dessa flechinha aqui. Mas eu estou feliz pelo seguinte, fiz uma descoberta. Quanto que é o seno do 200? Também não sei. Mas eu sei que essas duas flechinhas têm o mesmo tamanho. Uma é mais e a outra é menos. Então eu vou chutar um valor para formar uma ideia. Se isso aqui fosse mentira, mas é só para exemplificar, 1/3, isso aqui seria menos 1/3. 1/4, menos 1/4. O que acontece se eu somar os dois?
dá zero. Um vai cortar com o outro, tudo bem? Então essa soma dá zero, não é? Só que agora eu vou complicar a sua vida. E se aqui fosse menos e além disso tivesse dividido pelo cosseno do 70 graus? O que ia acontecer agora? Agora complicou, hein? Agora não vai dar zero mais isso daí não. Vai ficar seno do 20 menos, no lugar do seno do 200, o que eu posso colocar? Eu vou colocar o que eu acabei de concluir com você. O seno do 200 é o seno do 20 com o sinal trocado. Então, no lugar desse valor aqui, ó, eu vou colocar menos o seno do 20. Tudo bem? Legal, legal. Vou fazer uma passagenzinha, daqui a pouco eu preencho lá o denominador. Se eu tirar então do parênteses, o que vai acontecer? Vai ficar seno do 20 mais seno do 20. Então, conclusão, não cortou. E aí a coisa complicou. Percebeu ali ou não? E agora eu tenho mais uma outra coisa para complicar a sua vida. E esse valor aqui, ó, como é que nós vamos fazer? 70 graus está em qual quadrante? Será que você concorda que o 70 também está aqui no primeiro quadrante? O que eu preciso dele? Cosseno. Então vamos projetar no eixo dos cossenos, não é isso? Cosseno do 70. Vai ser essa flechinha aqui, ó, que eu não sei o valor. Por quê? Porque não está na tabela, não é? Só que eu não sei se você também notou. Você tem aqui uma variação de 20 e você percebe que aqui eu também tenho uma variação de 20? Essa variação de 20 produziu essa flechinha que eu fiz em branco. E essa variação produziu essa flechinha laranja. Então, eu não sei o tamanho da flechinha, mas como essas duas variações aqui são iguais, você concorda que essas duas flechinhas também devem ter o mesmo tamanho? Então, conclusão, o cosseno do 70, que eu não sei quanto que vale, é igual ao seno do 20, que eu também não sei o valor, mas eu tenho certeza que eles são o quê? Iguais. Então, no lugar do cosseno do 70, você pode pôr o seno do 20. Peraí, deixa eu fazer mais um comentário interessante. Se aqui eu variasse 10 e 10, ia ficar 10 e aqui 80, não é isso? E aí, então, o seno do 10 seria igual ao cosseno do 80. 20 e 70, 10 e 80, qual é a ligação entre eles? A soma dá 90, são ângulos complementares. Então, eu vou colocar aqui para você uma ideia interessante. Se os ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Tudo bem? O seno de um é o cosseno do outro. E aí a minha vida vai ficar bem mais legal aqui, hein? Por quê? Seno do 20 mais seno do 20. Pelo amor de Deus, não vai me falar que é o seno do 40. Não. Como é que é? Casinha mais casinha não é sobradinho. Não. Casinha mais casinha dá 2 casinhas. Então vai ficar 2 seno 20. Como tem um seno 20 embaixo, dá para você cortar tudo. Isso daí vai ser igual a 2. Tudo bem? Acho que isso que eu acabei de falar é a coisa mais difícil que tem nessas aulas de trigonometria do início do curso aí. Tudo bem? Beleza?